Oi, gente, tudo bem? Oi, tudo bom? Bom, a gente tá aqui hoje no De Mina Pra Mina para falar um pouquinho sobre a cirurgia da Duda. Isso não é uma coisa que as pessoas perguntam muito, porque eu acho que elas têm um pouco de medo de perguntar, sabe? Mas a gente acha que é importante a gente trazer esse assunto aqui. Foi um assunto que a gente falou um pouquinho na live do João também, da cirurgia de feminização. E gera muita curiosidade, sabe? Então acho que vai ser um vídeo legal. Espero que vocês gostem. De novo, como eu falo sempre, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, manda tudo aqui pra gente que a gente responde, tá? Tá bom, vamos ver como eu consigo transmitir o que aconteceu. Porque falar apenas do que foi a cirurgia, eu acho que é uma forma muito crua, assim, de transmitir toda uma sequência de situações que aconteceram durante a cirurgia, um pouquinho antes, e o depois. Para isso, eu acho que eu preciso falar sobre um outro conceito que é a disforia de gênero. Para que então a necessidade que uma mulher trans sente de fazer esse tipo de cirurgia seja melhor compreendida. Então, esse conceito de disforia de gênero que eu cheguei já a comentar em alguns momentos, ele é basicamente um sentimento de rejeição em relação a certas características que você tem e que estão relacionadas ao seu gênero de nascença, aquele que é o biológico ou genético. E essas características que você tem algum tipo de rejeição, no caso a pessoa trans, sendo ela uma mulher trans ou um homem trans, são sentimentos que vão evoluindo de acordo com o tempo que vai passando e de acordo com o seu próprio autorreconhecimento. E a questão é que, no meu caso, foi bem isso. Desde muito cedo, quando eu era criança, eu comecei a sentir alguns conflitos, né? Alguma coisa que para mim não parecia que estava bem. Eu basicamente convivia com isso de uma forma bastante, vamos dizer assim, com pouca compreensão de mim mesma. Você lembra a idade que isso começou? Isso foi por volta de uns 7, 8 anos de idade. E eu acho que a principal, assim, incongruência, né, em relação ao que eu era, do ponto de vista físico, era realmente as formas físicas, né, a necessidade de disfarçar essas formas físicas, inclusive usando roupas, a vontade de usar roupas femininas, né, sapatos, alguma coisa que simulasse um cabelo mais longo. Eu lembro que eu usava, por exemplo, uma toalha para simular isso. E aí foi crescendo tudo isso, eu fui amadurecendo, passando pela juventude, a adolescência, chegando à fase adulta, e sempre com pouca informação, sempre buscando encontrar algum tipo de autorreconhecimento através de informações muito escassas. E se a gente for entender a questão trans, ela começou a ser discutida faz muito pouco tempo. Então eu fui convivendo com isso, encontrando os meus conflitos em relação à disforia, evoluindo até um ponto que cada vez mais forte eu sentia aquela questão de buscar algum tipo de ajuste no meu aspecto físico, principalmente. E isso tinha a ver muito com o meu corpo, não tanto quanto a face, né? Engraçado que por um bom tempo eu não queria assim modificar o meu rosto. Mas como eu falei, a disforia ela vai se alterando com o tempo, com as suas reflexões, com o seu autorreconhecimento, e chegou uma hora que sim, eu comecei a ver que o meu rosto, sem dúvida, tinha características muito masculinas. E conforme eu fui me reconhecendo como uma pessoa trans,
isso começou a tomar uma dimensão muito mais importante para mim. Como a gente comentou num vídeo passado, de como foi falar sobre a minha questão com a Helena, naquela época eu já vinha pensando em como amenizar algumas feições que eu tinha. Então eu usava muita maquiagem, né? Usava contorno para disfarçar aquele aspecto mais masculino nas mandíbulas, nas maçãs do rosto. E quando eu assumi que eu tinha realmente essa verdade dentro de mim e que eu precisava colocar isso para fora, sair de uma certa forma daquelas 4 paredes que eu vivia, eu comecei a sentir ainda mais essa necessidade de congruência entre o meu físico com o que eu sentia. E foi aí que eu tomei a decisão de fazer algumas cirurgias. Não para afirmar algo, mas sim para eu buscar essa congruência entre o que eu sentia e o que eu transparecia para mim e para a sociedade, para os relacionamentos que eu tinha. E realmente são cirurgias que são agressivas, são bastante intensas. Então, tomar uma decisão em relação a essas cirurgias não é algo fácil, é algo bastante assim, que tem que ser algo que tem muito a ver com o teu interior, com a tua forma de sentir a tua individualidade e aquilo que você sente que tem que ser colocado para fora. No final das contas, conversando com as pessoas, escutando muito de mulheres que tinham feito essas cirurgias aqui no Brasil, eu cheguei à conclusão de que o melhor lugar para eu fazer essas cirurgias era com um médico chamado Dr. Martins, que juntamente com o Dr. Cláudio fazem as cirurgias numa clínica em Blumenau, juntamente com mais uma equipe de médicos e enfermeiras. E lá eu fui fazer as minhas cirurgias. Isso foi em setembro do ano passado, e o nome da clínica foi Transgender Center Brasil, e foi uma experiência assim impressionante, né? Algo que eu tinha uma ideia da dimensão do que seria, mas passar por isso é algo assim inesquecível, é algo que fica pro resto da vida. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz vários procedimentos no rosto, principalmente na testa, né, que era uma testa mais saliente, muito masculina. Então foi feita uma raspagem do osso da testa para deixar essa testa mais arredondada. Eu fiz um desgaste também na região dos olhos para deixar ele mais aberto, um procedimento que se chama cantopexia nos olhos para definir a inclinação entre uma extremidade e a outra extremidade do olho. Então ele ficou um pouquinho mais inclinado, né, que é a característica dos olhos femininos. Fiz também um procedimento que se chama enxertoplastia, que foi trabalhar as maçãs do rosto, aqui a região do bigode chinês, a região aqui dos lábios, e também o nariz, né, rinoplastia, as mandíbulas e o queixo, que teve um afinamento, vamos dizer assim, para um formato mais em V. Fiz a raspagem do pomo de Adão e também a inclusão de uma prótese mamária, que aí fez o conjunto da obra, vamos dizer assim. Eu estou realmente bastante satisfeita com o resultado, e ainda é cedo para olhar o que é o resultado final. Se espera que somente daqui a um ano eu tenha, ou um pouquinho menos de um ano, que eu tenha uma percepção completa de como ficou esse resultado.
É um complemento daquilo que eu já sou, do que eu vinha me auto-reconhecendo. E acho que para entender um pouco melhor do que realmente é a disforia, é interessante observar que, embora eu tendo feito todos esses procedimentos, a minha disforia ainda não é totalmente, assim, vamos dizer, superada. Eu tenho características físicas que me incomodam ainda. Algumas delas eu fui trabalhando na cabeça e falei, não tem sentido ficar me incomodando com isso, não dá para eu conviver com isso perfeitamente, como é a questão dos meus ombros, que são mais largos, a minha altura, eu sou uma pessoa alta, mas incomoda muito a minha voz. Então eu fiz e faço já um trabalho de fonoaudiologia para fazer ajustes nessa voz. Para vocês terem uma ideia, minha cirurgia levou 8 horas entre começar e terminar. Quando eu acordei, parecia que não tinha acontecido absolutamente nada. Foi como se eu tivesse dormido alguns segundos. E por isso, quando eu acordei, eu pensei que eu não tivesse feito cirurgia nenhuma. Na verdade, já tinha acabado. Eu estava numa condição assim que eu não conseguia nem me mexer, de tão assim embalhada que eu estava em relação a tudo que tinha acontecido. E eu não conseguia enxergar, eu não conseguia respirar pelo nariz, eu não conseguia falar praticamente nada. Nossa, eu me senti a pessoa mais incapaz do mundo naquele momento. E fiquei por um bom tempo assim, com a autoestima lá embaixo, porque era difícil me olhar e ver todos aqueles sinais que parecia que tinham piorado a minha condição ao invés de ter melhorado. E assim veio um conforto muito grande por parte da equipe, né, que fez a cirurgia, de que aquilo era normal sentir essa baixa autoestima, era uma questão de paciência, e aí foi, né, eu fiz fisioterapia, foi um processo que ainda está sendo conduzido, está terminando, mas é algo longo, né, se a gente for olhar, já fazem 5 meses e ainda estou me adequando a tudo isso, né. Só queria passar um pouco de como foi pra mim, né, porque sempre as pessoas acabam perguntando como é pra mim reagir a esse tipo de coisa. E assim, pra mim nunca foi uma dúvida o fato de que eu iria com a Duda para a cirurgia, independente de onde fosse. Então a gente foi juntas. Eu acho que é legal ter um acompanhamento, assim, porque, por exemplo, a gente teve que pegar avião. Como que ela ia carregar as malas tendo feito uma prótese de silicone na qual você não pode levantar peso, sabe? E você tá frágil, né? Emocionalmente, fisicamente. Então acho que é bom você ter esse acompanhamento. Óbvio que, assim, é uma experiência um pouco chocante, sabe? Porque eu conheço meu pai a minha vida inteira e com um rosto. E aí no dia da cirurgia esse rosto se altera de uma forma muito drástica e de um jeito que você não imagina o resultado. Eu pelo menos não imaginava o resultado, sabe? E quando eu vi os vários curativos, os vários inchaços e tal, e eu tenho muito problema com isso, eu tenho muito problema com sangue, eu não gosto de ver sangue, eu não gosto de ver machucado, eu não gosto de ver essas coisas. Então foi um pouco chocante pra mim, mas ao mesmo tempo foi menos do que eu imaginava, assim, sabe? Porque acho que como é ali uma pessoa que você ama muito, que você quer cuidar e que você quer que fique bem, essas coisas não importam tanto, sabe? O que importa mais é o que você pode fazer pra ajudar, conversar, distrair. Então, pra mim foi uma experiência legal, foi uma experiência que eu não me arrependo de ter vivido. Por mais que eu tenha saído muito da minha rotina durante um bom tempo, não tenha conseguido trabalhar durante um bom tempo, acho que é uma transformação sua também ali naquele meio, assim, sabe? De ver a coragem daquela pessoa de passar por aquilo, de ver esse desejo que ela tem de realmente estar mais adequada ao gênero com o qual ela se identifica. Acho que é um chacoalhão, assim, pra fazer você entender que aquilo é real e tá acontecendo e ponto final.
Acho que foi também um jeito, porque assim, como eu sou uma mulher cis e muito dentro do padrão, e que é envolvida com a causa feminista, e a causa feminista ela tem muitas questões em relação à cirurgia plástica, né? A gente, muitas vezes no feminismo, coloca a cirurgia plástica como uma agressão ao corpo de uma mulher para que ela esteja dentro de padrões pré-estabelecidos por uma sociedade patriarcal. E é assim que a gente vê. Acho que essa experiência me fez enxergar que não, a cirurgia plástica não é só isso. A cirurgia plástica é, em muitas vezes, isso, né, para as mulheres estarem mais dentro do padrão e se adequarem mais ao que as outras pessoas acreditam que seja agradável de se olhar, mas também tem outros papéis, sabe? Como, por exemplo, foi para a Duda. Eu acho que o papel da cirurgia plástica para uma mulher cis e para uma mulher trans é infinitamente diferente. Então, é muito difícil, assim, a gente entrar nesse julgamento de valor em relação à cirurgia plástica nesse sentido. A questão da cirurgia plástica também é tratada no transfeminismo. Assim como é comentada no feminismo, talvez de uma forma com as suas diferenças, dependendo da corrente feminista que aborde isso. O transfeminismo é a favor da cirurgia, é a favor do direito que você tem de tomar decisões em relação ao seu corpo. É lógico que cada um tem que ter a sua consciência do porquê você está interferindo em relação à sua aparência, mas esse direito tem que existir. Eu queria até aproveitar e voltar a um ponto que a Helena comentou em relação à cirurgia e que para mim fez toda a diferença, que foi a presença dela. Quando eu fui fazer essa cirurgia lá em Blumenau, o meu médico falou, não, você não precisa de acompanhamento. 90% das mulheres trans que vêm aqui fazer as cirurgias, elas não trazem acompanhamento. Por quê? Porque existe toda uma equipe médica por trás e apoiando você. Tem ali a Claudete, a enfermeira, né, que na hospedaria onde eu fiquei, ela ia lá no quarto às 4 da manhã todos os dias para levar minha medicação. Tinha todo um amparo, né? Mas mesmo assim a Helena fez questão de estar comigo e naquela época eu falei, não, Helena, não precisa ir e tal, mas no final das contas isso fez uma diferença tremenda. Até mesmo a gente sentiu isso conversando com as outras mulheres que estavam ali e não tinham acompanhamento, o quanto elas sentiram solidão, sentiram que elas estavam desamparadas do ponto de vista emocional, né? Isso não aconteceu comigo, porque eu tinha minha filha ali do meu lado. Eu acho que um outro ponto também que é importante, não sei se seria até um dos últimos que eu abordaria, é a questão financeira, né? Você, para fazer uma cirurgia como essa e tão ampla como eu fiz, ela tem um custo financeiro alto e não é toda mulher trans que tem condições para isso. Sim, e é muito importante você respeitar também o fato de que pessoas trans não precisam fazer cirurgia. É uma escolha delas. Não precisa ter feito uma cirurgia para ser considerada uma pessoa do gênero que ela quer. Não que ela quer, mas que ela se orienta. Existe aquela mulher que optou em não fazer a cirurgia porque ela acha que não precisa. E existe aquela que gostaria de fazer e não consegue fazer por uma questão financeira. E a gente, dentro de um ambiente que discute esse tipo de assunto, a gente tem que defender que não só homens e mulheres sejam respeitados, mas sim homens, mulheres, pessoas com gênero fluido, pessoas não binárias, enfim, todos os tipos de pessoa, porque são seres humanos, a gente tem que respeitar a gente, ponto final. A gente precisa respeitar não só pessoas identificadas como mulher e pessoas identificadas como homem, como também tudo que tem ali no meio, sabe? Não é tão preto no branco assim. Para quem, como foi no meu caso, conseguiu fazer todas as cirurgias, me trouxe uma leveza impressionante, porque eu me sinto muito melhor depois de ter feito tudo isso. Então, eu acho que até talvez eu tenha ficado com a cara assim um pouco mais amarrada durante essa conversa toda, mas vocês podem ter certeza.
eu tô me sentindo muito bem depois de ter tomado essas decisões. É algo que me fez, assim, me sentir muito mais plena, algo que só me fez bem mesmo. Puxa, eu não me sentia bem com a aparência que eu tinha de forma alguma. E hoje eu me sinto muito bem. Sim, acho que é isso. Então, reforçando aqui, qualquer coisa que vocês quiserem comentar, se vocês não concordarem com alguma coisa que a gente falou, se vocês tiverem outras experiências, conta pra gente. Acho que é muito importante esse espaço para debate e para a construção de um diálogo também aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas. Não tenham medo, sabe, de falar sobre esse assunto com a gente é realmente muito tranquilo. E é isso. É isso mesmo, com certeza. Fique à vontade para questionar, para colocar sugestões de outros temas. E a gente vai estar aqui para conversar com vocês sempre que vocês quiserem. Sim. Beijinho.